Estão vendo aí os slides? Alguém ativa o som aí para mim, por gentileza, para dizer se está ouvindo? Sim, professor. Beleza. Então, gente, esse é o nosso primeiro encontro dessa disciplina, Direito Penal 1. Vocês podem ver lá no SIGA que a estrutura dos tópicos já está criada. Refletir sobre as atividades e a gente colocou 3 questionários lá para serem feitos, né? O primeiro questionário envolve a leitura daquela obra, né? Vocês têm o período todo aí para ler aquela obra do César Beccaria, Dos Delitos e das Penas. Ela é uma obra, historicamente falando, de bastante relevância para o direito penal, para ciências penais como um todo. E é uma obra bem curta, né? Vocês, quem já abriu já percebeu, e bem gostosa de ler, leitura bem fácil, que traz uma noção lá atrás, séculos atrás, a respeito da compreensão do Beccaria sobre como deveria ocorrer a punição, né? E o questionário envolvendo ela está lá já. Então, quem terminar de ler, fique à vontade para responder aquele questionário. Lá no plano de aula, vocês vão ver o peso de cada um dos questionários, tá? Cada um tem um peso, e vocês acessam lá no plano de aula para poder dar uma olhada. Se eu não me engano, o questionário do Beccaria aí vale 2,5 pontos. Nesse semestre, só foi possível incluir uma única nota no plano de aula na hora do cadastro do professor. Então, caberia o professor subdividir essa única nota em três notas, assim, por exemplo, 3 provas valendo 10, ou fazer uma única nota cheia valendo 10 com várias atividades valendo poucos pontos, né, até chegar ao número total de 10. Não sei se eu fui claro, mas dando um exemplo da minha disciplina, então, fica mais claro. A disciplina primeiro questionário vale 2,5, aí tem um outro que vale mais 2,5 e tem um outro que vale 5. Então, somando tudo, chega ao 10. Então, quem ficar, né, com base nessa somatória, menos de 7 e mais de 5 vai para PF, menos de 5 reprova direto. E 7 para cima passa direto. Então, essa que foi a sistemática que eu adotei com base em 3 questionários. Esses 3 questionários já estão lá. Logicamente que eu não recomendo que o segundo e o terceiro questionário vocês já resolvam, porque envolve matérias que a gente ainda vai estudar. Sobre o espaço de tempo, vocês percebam que eu coloquei dias para vocês decidirem quando fazer aquele questionário, então quanto a isso é tranquilo, né? Mas uma vez acessado o questionário, vocês têm 4 horas para resolvê-lo, tá? São 4 horas que vocês têm para responder as questões. E são questões discursivas, tá, gente? São questões discursivas que envolvem questões que vão de 7 a 10 questões, né? O número de questões, 7 a 10 questões. E, como eu falei, essas 3 questões somadas vão chegar à nota 10. E penso que ao longo do semestre, se surgiu uma outra forma de a gente querer conversar sobre algum tipo de atividade ou dinâmica, eu vou sugerir para vocês, mas aí essa dinâmica não vai valer nota, vai ser mais só para incorporar o conteúdo, né, só para assimilar melhor o conteúdo. Uma coisa que é importante, né, Direito Penal 1 é uma matéria muito relevante, já conversei um pouco sobre isso com vocês, né, entra naquelas disciplinas que são bases no direito, né, direito civil, que vocês já viram, direito penal, processo civil, processo penal, administrativo, constitucional. Então, são disciplinas que têm que ser levadas muito a sério, né? E eu peço a vocês
que levem ela a sério, não só assistindo às nossas aulas, mas tendo o interesse de tomar a iniciativa, de abrir um livro dessas disciplinas, essa, por exemplo, que a gente está vendo, e lê-lo, independente do nosso semestre letivo. Lê esse livro, tá? Vai lendo sobre o direito penal 1, já introduzindo as obras que eu recomendo. Eu gosto muito de primeira leitura de um doutrinador chamado Rogério Greco, tá? Rogério Greco. Ele é um cara muito bom, tem uma leitura muito boa, né? Então é algo que eu recomendo. Na biblioteca virtual da Unemate, infelizmente, não tem ele. Mas tem, por exemplo, o Kleber Masson, que é um doutrinador bom também. Outro doutrinador que eu recomendo é o Rogério Sanches, que tem os vídeos dele aí já no Cigar. É um doutrinador bem... Ele tem o lado concurseiro dele, mas, ao mesmo tempo, ele é muito claro nas explicações dele. Então, é alguém que contribui muito para vocês, assim, numa primeira leitura. Então, tenham essa, digamos assim, essa clareza que o direito civil, o direito penal não vai se resumir aí essas 3 semanas, 4 semanas de aula de vocês. É algo que vai acompanhar vocês ao longo da vida de vocês, da vida profissional de vocês, né? E da vida acadêmica. Agora, não quero atuar na área penal, tudo bem, mas você vai ter que enfrentar o penal para passar no seu concurso, você vai ter que enfrentar o penal para passar no exame da OAB. Tenho certeza que não é interesse da maioria, vou dizer da maioria, que vai ver, tem gente que tem interesse nisso, em ser apenas bacharel em direito, né? Acho que não é interesse da maioria de vocês. Querem ir além, querem passar em um concurso, querem advogar, querem dar aula, mas para isso precisa ter esta bagagem. Aluno passivo, que simplesmente assiste a aula e ponto, vai ter dificuldades lá na frente. Eu espero que vocês já tenham assimilado e compreendido isso, e se não compreenderam, ainda é tempo de mudar essa dinâmica. Como que eu sou em relação às avaliações? Eu sou bastante criterioso, tá? Quem reprova comigo? Aluno que copia da internet as respostas, eu copio e colo a resposta do aluno e jogo na internet para ver se ele tirou de lá. Aluno também que costumo questionar os alunos que vêm com as respostas iguais, perguntando se eles fizeram o trabalho junto, em grupo, como que foi, né? Então, é importante que cada um tenha a sua individualidade na hora das respostas, porque vão ter tempo para isso. Outra coisa, acho que os outros professores já alertaram, eu já alertei como coordenador, a gente tem acesso a um relatório de acesso de vocês. Então, muito cuidado antes de vir, professor, me dá uma outra chance, não sei o quê, porque eu pergunto o nome do aluno e vou ver como que foi o histórico de acesso desse aluno aos conteúdos que eu coloquei. O que acontece às vezes do aluno, isso aconteceu não com vocês, mas em Lacerda, nesse semestre anterior, de pedir uma segunda ação, professor, fiquei por 2 décimos, dá uma ajuda aí eu vou ver o aluno responder o questionário sem ter acessado um arquivo que eu coloquei no sistema. Tipo, deve ter aberto, jogado na internet e vamos na fé. Como que eu vou ajudar um aluno como esse? Eu ajudo quem quer ser ajudado, entendeu? Então, para pedir ajuda ou para pedir alguma intervenção minha, tem que ter assim um mínimo de razoabilidade por parte do acadêmico. E é interessante que, se vocês fazerem a sua parte, eu fazer a minha, a gente vai ter um semestre bem tranquilo, porque fora isso, fora essas questões de avaliações, eu sou bem tranquilo. Também essa questão de simplesmente o acadêmico aparecer várias semanas depois, não, isso aí é complicado, né? Porque eu vou fazer minha parte, eu vou dar aula hoje, assim que essa gravação for por e-mail, eu já vou disponibilizar essa gravação no Cigar. Então, eu espero que os alunos aí que estejam assistindo depois, né, que não estão aqui ao vivo, também tenham essa
essa razoabilidade. E vamos funcionar assim. Eu disponibilizo as aulas das nossas webconferências. Vocês vão ver lá que o PowerPoint que eu utilizo nas aulas já estão disponíveis, inclusive, das que eu já estão prontas. E esse PowerPoint, vocês podem até ler antes um pouco, para dar uma olhada no que eu vou falar, etc. E outra coisa é que, fora isso, tem alguns materiais em PDF. Então, logo que terminar as aulas, no fim das nossas aulas, eu vou colocar uma observação para vocês, dizendo, pessoal, agora vocês, vou falar aqui, melhor dizendo, uma observação assim, pessoal, agora vocês já podem ler para a próxima aula o PDF tal. Isso vai acontecer já hoje, tá? Então, sigam o meu caminho em relação aos materiais que estão lá. Eu vou passando para vocês. Igual aqueles vídeos que tem lá sobre erro, etc. Ainda não é a hora de vocês assistirem. Precisa ter uma bagagenzinha ainda. E outro pedido, por favor, pelo amor de Deus, já até agora que eu me embananei foi por causa disso, do barulhinho que saiu aqui no meu fone, de alguém pedindo para entrar na sala. Isso daí realmente atrapalha. Eu vou ser bastante exigente quanto a isso, tá? Essa, por ser a nossa primeira aula, o que é que eu vou ter que fazer? Vou tirar o ESC, vou ter que sair e ir lá para a pessoa autorizar. Mas a partir da aula que vem, sumiu. Mas a partir da aula que vem, teve outras pessoas hoje também que tive que autorizar. Mas a partir da aula que vem, gente, eu vou tocar o barco, tá? Vou tocar o barco, tá lá no CIGA para a pessoa entrar pelo... Tá lá no CIGA para a pessoa entrar pelo e-mail da Unemat. Beleza? Como que é a questão durante a aula? Eu peço, por gentileza, vocês já estão vacinados em relação a isso, que mantenham o microfone desligado, né? Se tiver algum problema, como eu estou compartilhando a minha tela, se tiver algum problema na minha voz, se estiver travando algo, aí alguém abra o microfone e comente comigo. E também em relação às perguntas, logo assim, quando eu for para dar uma respirada, eu vou abrir espaço para alguém fazer algum tipo de pergunta. Fiquem tranquilos em relação a isso. Beleza? O que vocês acham? Alguma dúvida sobre essa parte introdutória da disciplina? Então, vamos começar? Então, vamos lá. Como eu falei, disciplina base do direito. Vocês aí no terceiro semestre, a gente está começando a conhecer algumas disciplinas que são importantíssimas e fundamentais para a formação de vocês como bacharéis em direito. E o direito penal 1 não foge disso. Tem direito penal 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem vários direitos penais aí para vocês se deliciarem, para quem gostar da matéria. E tal como o direito civil. Então, vamos lá. Então, o primeiro tópico do nosso estudo sobre direito penal 1 são as noções introdutórias, tá? Então, a nossa aula hoje é destinada a falar um pouco introdutoriamente sobre essa disciplina, para que na sexta-feira, que é o nosso próximo encontro, a gente já avance para um tema super importante, que são os princípios do direito penal, tá? Mas hoje é aquela aulinha light, introdutória, facinha, sabe? Aquela coisinha fácil, só para vocês assimilarem do que se trata o direito penal. Então, para falar sobre do que se trata, a primeira coisa que a gente estuda é um conceito do direito penal. Então, o direito penal é o conjunto de normas que qualificam certos comportamentos humanos como infrações penais, definem os seus agentes e fixam as sanções a serem lhes aplicadas. Nossa, gente, nesse pequeno conceito tem tanta informação importante. Na verdade, tem tanta informação que vai ser estudada ao longo desse semestre.
ao longo até do Direito Penal 2, do quarto semestre. Quando a gente fala, e a gente vai ver isso, sobre conjunto de normas, como vocês já viram lá em Direito Constitucional, essa ideia de normas envolve tanto regras quanto princípios. Ou seja, tanto aquelas normas que estabelecem alguns comportamentos fechados, umas regras fechadas, como os princípios, que são aquelas normas abertas, como o princípio da dignidade da pessoa humana, trazendo aqui para o direito penal o princípio da intervenção mínima. Então, o direito penal envolve tanto regras como princípios, que qualificam certos comportamentos humanos como infrações penais. Então, essa ideia de comportamentos humanos como infrações penais envolve condutas praticadas pelos seres humanos que são consideradas infrações, né? Logo abaixo aqui a gente vai ver que infração penal é um conceito que envolve a ideia de crime, que tem como sinônimo delito, e de contravenção penal, tá? A teoria do crime é o grande assunto desse semestre, tá? A gente entender o que é um crime. A gente vai ver lá que crime é um fato típico, antijurídico, praticado por um agente culpável, algo que é, ao meu ver, sensacional vocês terem essa ideia. Tornam aquele olhar leigo nosso, antes de estudar direito, para um olhar totalmente crítico, tá? Então, quando vocês utilizam a expressão infração penal, ela abarca, ela contempla tanto a ideia de crime, quanto a ideia de contravenção penal. Aquilo é uma contravenção penal. Existe uma lei específica, que é a Lei de Contravenções Penais. Essa Lei de Contravenções Penais, ela traz um rol de infrações que são tratadas como infrações de bagatela, de ínfimo valor, de pequeno valor, que sequer são estabelecidas para elas penas de reclusão e detenção. Tipos de infrações de bagatela, tipos de contravenções penais que existem em nosso ordenamento. São vários, e, para falar a verdade, tem alguns que nem deveriam ser considerados, nem deveriam ser consideradas contravenções penais. Mas um exemplo que eu posso dizer, e é um exemplo que a gente vai discutir quando estudarmos teoria do crime, logo no primeiro tópico, é que diz lá na Lei de Contravenções Penais que é infração penal, né? A gente tem que tomar cuidado para não confundir, é infração penal a infração de vadiagem. Então, a pessoa que é vadio, que não trabalha, é tido como contravenção penal. É sério isso? Já pensou isso? Então, você que está vadio, ocioso, você está praticando uma contravenção penal. Fiquem tranquilos que esse é um tema bastante discutível e a gente vai estudar isso quando falarmos de teoria do crime. Vou lá abrir, quando no primeiro tópico de teoria do crime, eu faço uma distinção entre crime e contravenção. Aí a gente abre a Lei de Contravenções Penais e mostra lá uns exemplos de contravenções penais. Eu até fui orientador do TCC de uma aluna que ela defendeu a tese de que as contravenções penais tinham que acabar no nosso ordenamento, em razão de ser infrações assim totalmente desnecessárias de serem punidas. É só pensar na ideia de vadiagem. Mas vamos lá. Então, o direito penal é um conjunto de normas que qualificam certos comportamentos humanos como infrações penais. Então, eu já disse ali embaixo que a infração penal pode ser um crime ou pode ser uma contravenção penal. Então as contravenções penais são as infrações de bagatela, de menor valor, e os crimes não, né? São comportamentos humanos mais graves, né? Definem os seus agentes. Olha aqui, gente. Definem os seus agentes. Essa expressão agentes, quando vocês escutarem ela de direito penal, em direito penal, a gente não está falando do agente de polícia, não, tá? Agente aqui é o sujeito que pratica o crime, o agente do delito, tá? Então, o direito penal define quem é o agente, né, quem pratica o crime, e fixa as sanções a serem lhe aplicadas. Como assim fixa as sanções?
Toda vez que vocês verem um crime previsto no Código Penal ou numa lei especial, numa lei extravagante, vocês vão ver que está previsto lá conduta, por exemplo, matar alguém, e depois da conduta vai estar lá a sanção aplicável àquela pessoa. A sanção aqui, no caso do homicídio, matar alguém, é nada mais nada menos do que a pena ser aplicável. E essa pena é uma pena fixa? Matar alguém, pena 10 anos? Não. A gente percebe que o direito penal estabelece um patamar mínimo e um patamar máximo a título de fixação da pena. Quem vai, digamos que, navegar entre esse patamar mínimo e o patamar máximo a ser aplicado é o juiz, ao fazer a dosimetria da pena. E isso vai depender de cada caso concreto. Tem algumas circunstâncias que vocês vão estudar no Direito Penal 2, que envolve a teoria da pena. Por exemplo, ele vai avaliar se o cara é reincidente, se é primário, se ele praticou algum agravante, como praticou crime contra alguém maior de 60 anos, algo nesse sentido. Então, o direito penal é isso, é o conjunto de normas que qualificam condutas como infrações penais, definem quem são os agentes e fixa as sanções a serem aplicadas, tá? E, como eu disse, no direito penal, essa expressão infração penal se divide em crime e delito, e crime ou delito e contravenção penal. Alguém quer fazer algum tipo de observação em relação a esse conceito? Tá tranquilo? Não estou vendo o chat, então se alguém tiver, é só abrir a palavra aí, mas depois, quando eu for dar uma descansada aí, eu vou diminuir e dar uma olhada no chat. Bom, então vamos continuar. Finalidades do direito penal. Para que serve? Qual é o intuito do direito penal? A gente estabelece aqui duas finalidades. A primeira delas, proteger bens jurídicos indispensáveis para o convívio social. Essa é uma finalidade trazida por um doutrinador clássico do direito penal, o alemão Klaus Roxin, né? Um bem aplaudido Klaus Roxin, tá? Ele diz que a finalidade do direito penal é proteger bens jurídicos indispensáveis para o convívio social. É interessante demais essa finalidade, porque ela já vai se comunicando com um princípio que a gente vai estudar na aula que vem, lá na sexta-feira, que é o princípio da intervenção mínima. E então a ideia de bens jurídicos indispensáveis envolve dizer que o direito penal não deve se preocupar com todo e qualquer bem jurídico. Mas, Joacir, o que é o bem jurídico? Tá aí, ó. Bens jurídicos são valores ou interesses relevantes para a manutenção e o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Joacir, dá exemplos de bens jurídicos para a gente. Vida, liberdade, integridade física, dignidade sexual. Então, quando a gente abre o Código Penal e vê lá dos crimes contra a vida, dos crimes contra a dignidade sexual, a gente percebe que o direito penal se preocupa com a vida, se preocupa com a dignidade sexual, se preocupa com a honra, porque estes são bens jurídicos relevantes para a manutenção da ordem social, do convívio social. Mas nem todo bem jurídico é relevante para o direito penal. Ele pode ser tratado por outros ramos do direito, mas para o direito penal, não. Por exemplo, gente, vocês estudaram direito civil. Eu trago até outro exemplo embaixo, mas eu lembrei desse exemplo agora. Lá no direito civil, se uma pessoa descumpre um contrato, ela não está praticando um crime.
né? Se ela deixa de pagar um aluguel, se ela deixa de pagar uma parcela de um contrato de compra e venda, ela não está praticando o crime. Quem deve cuidar disso é o direito civil. A pessoa que está como credor que deve acionar o judiciário para receber, né? Esse tipo de cenário envolve bens jurídicos que o direito penal não se preocupa. Então, isso que eu coloco aqui, ó, nem todo bem jurídico é bem jurídico penal, pois nem todo merece a proteção do direito penal. Apenas os bens jurídicos, a doutrina gosta de falar assim, mais caros, mais relevantes é que o direito penal se importa. Mas por que, Joacir? Isso já estou adiantando para ficar bem claro na cabeça de vocês, algo que a gente vai estudar na próxima aula. Por quê? Eu vou utilizar essa expressão na aula que vem, dizendo que o direito penal é o remédio sancionador extremo. Para ele ser provocado, é porque todos os outros ramos do direito falharam, não tem condição de cuidar daquele caso. E para ele ser provocado, é porque contra aquela pessoa que praticou a conduta, é que a gente quer que seja aplicada uma sanção penal. E não tem nada mais extremo do que uma sanção penal, pois ela restringe um dos direitos mais importantes da pessoa, que é o direito de ir e vir. Então, por isso que o direito penal não pode se preocupar com qualquer coisa. Ele deve cuidar somente do que é relevante, porque a punição oriunda dele é muito séria. É muito séria. Então, eu coloco aqui um parágrafo aqui ao fim, dizendo que o critério de seleção dos bens jurídicos tutelados pelo direito penal é política, pois a sociedade se modifica, isso é um fato. Bens que em outros tempos eram tidos como fundamentais e relevantes e mereciam a proteção do direito penal, hoje já não gozam desse status, desse estatuto. O grande exemplo é o adultério. Adultério já foi crime no Brasil, gente. Na leitura inicial do Código, na redação original do Código Penal, adultério era crime. Crime. Olha só, com a evolução da sociedade, percebeu-se que aquele comportamento, embora para alguns possa ser imoral, não deve ser tutelado pelo direito penal. Porque este interesse não é relevante para o direito penal, né? Então, percebam como a sociedade evolui e condutas que eram tidas como crime, como infrações penais, em razão da evolução da sociedade, não são mais, e por consequência, os bens jurídicos que elas tutelavam não são mais indispensáveis para o direito penal. Pelo contrário, cuida-se disso em outros cenários do direito, outros ramos do direito. Se cuidar, né? Porque a depender de comportamentos, nenhum ramo de direito até pode abarcar. Pode ser meramente imoral, mas o direito não cuidar daquilo como um todo. Então, a ideia é essa. O direito penal tem como finalidade proteger bens jurídicos indispensáveis para o convívio social. Um exemplo, repito, de bem jurídico indispensável, que merece a proteção do direito penal, a vida. Tem todo um capítulo no Código Penal cuidando dos crimes contra a vida. Homicídio, instigação ao suicídio e por aí vai. Outra finalidade do direito penal, que eu acho bastante interessante, que a doutrina traz, é o direito penal como instrumento de controle social, né? Como assim controlar a sociedade? Olha o que eu digo aqui. O direito penal, com a ameaça de uma sanção, é mais um instrumento que o Estado dispõe para a manutenção do controle social e a preservação da paz pública. O que eu quero dizer? Quando uma lei penal, uma lei especial, porque os crimes não estão só no Código Penal, tá? Também existem leis especiais, como, por exemplo, a lei de drogas. Quando uma lei especial é editada, é publicada, ou quando um novo crime, por meio de uma lei, é incorporado ao Código Penal, a sociedade como um todo, em tese, passa a saber que aquilo é crime. E ao eu saber que aquilo é crime, a intenção da sanção penal e da existência daquele crime também é preventiva.
evitar que as pessoas praticam aquela conduta. Opa, eu não vou praticar aquela conduta porque aquilo é crime. Se eu praticar, eu vou ser preso. Então, essa é a ideia de controle social. O direito penal, então, serve também para prevenir a ocorrência dos crimes. A sanção penal, ela não tem um caráter só repressivo, ou seja, ser aplicado depois que aconteceu o fato, não. Ela também tem um caráter preventivo, ou seja, fazer com que a sociedade como um todo, eis então o controle social, tenha compreensão que se praticar aquela conduta, vai responder por um crime. E então, o que ela vai fazer? A sociedade, as pessoas da sociedade, opa, não vou praticar aquilo. Então, é uma ideia de controle social. Beleza? Alguma pergunta sobre as finalidades do direito penal? Só lembrando, gente, que quem preferir, eu coloquei lá no nosso plano de aula, o tira dúvidas nosso é depois da aula, tá? Quem tiver alguma dúvida, depois que eu terminar, é só permanecer na sala que a gente tira a dúvida. Beleza? Vamos continuar? Então, vamos lá. Terceiro tópico das noções introdutórias de direito penal. Direito penal objetivo versus direito penal subjetivo. Esta é uma nomenclatura criada pela doutrina, que assim como o próximo tópico, que é, deixa eu confirmar aqui, fontes do direito, como nós somos nessa parte introdutória, tem pouca aplicabilidade prática. Tá? Tem pouca aplicabilidade prática. Mas como, repito, estamos nessa aula de introdução, vale a pena a gente fazer essa abordagem. Então, a doutrina costuma dividir esses dois nomes, comparar esses dois nomes, direito penal objetivo versus direito penal subjetivo. O que é o direito penal objetivo? São as leis penais em vigor no país, né? Então, toda vez que a gente se remeter a uma lei penal em vigor, a gente está tratando do direito penal objetivamente falando, né? Onde está a conduta e a pena. Onde que tem lei penal em vigor no país, gente? Exemplos: Código Penal, Lei de Drogas, Maria da Penha, Lei de Crimes Hediondos, interceptação telefônica e por aí vai. Então, são as leis penais em vigor no país. E quando eu utilizar a expressão direito penal subjetivo, é o ius puniendi, uma expressão bastante utilizada em latim. Ius puniendi é o direito de punir, né? Então, direito penal subjetivo pertence ao Estado. Ao Estado cabe o direito de punir. Tanto é que fazer justiça com as próprias mãos é crime, né? Este direito de punir é abstrato, ou seja, indistintamente, coletivamente, ele existe, está num plano abstrato, direcionado a toda a pessoa. Quando a lei penal é violada, ou seja, quando alguém pratica um homicídio, quando alguém furta, quando um sujeito rouba, o direito penal ele sai desse plano abstrato, né? O direito de punir passa de uma ideia abstrata, direcionada a todos, e vem para um plano concreto, direcionado àquela pessoa que praticou o crime. Então, essa é a ideia de direito penal subjetivo. É o direito de punir, que abstrativamente todos sabem que cabe ao Estado punir as pessoas. Mas essa ideia coletiva passa para o plano real, essa ideia abstrata passa para o plano real a partir do momento que determinada pessoa pratica um crime. Então, o direito de punir é direcionado a ela. Contra ela passa a ter uma persecução penal.
né, contra ela passa a ter uma investigação penal e depois um processo, para que ao final ela seja punida. Só um parênteses aí, para vocês terem essa noção, né, gente? Vocês ainda vão estudar direito processual penal, quem sabe comigo, e vocês vão perceber que essa ideia de direito de punir não se acontece assim num estalar de dedos. Se a pessoa pratica uma conduta tida como crime hoje, ela não vai ser punida hoje. Tem todo um caminho para alcançar esta punição. Ou não, né? Ela pode ser absolvida ao final da sentença. E todo esse caminho é uma outra matéria chamada processo penal, direito processual penal. Então, a sanção ela é só bem-vinda e só é justa, é só legal, se passar por um processo no qual vai ser garantido para o réu defesa, contraditório, presunção de inocência e por aí vai. Então, não pensem que esse direito de punir é executado no plano concreto num estalar de dedos. Pelo contrário, existe um processo penal que deve respeitar as regras previstas na Constituição, no Código de Processo Penal. Beleza? Alguma pergunta? Então vamos continuar. Fontes do direito penal. Toda vez que vocês verem algum ramo do direito, vai ter esse momento, provavelmente na primeira aula, em que o professor vai falar das fontes daquele direito, né? Fontes, né, é de onde se origina alguma coisa, né? E as fontes do direito penal, elas são divididas em fontes materiais, que são essas aqui, e fontes formais, que são essas que a gente vai estudar a seguir. Então, aqui eu listo quais são as fontes materiais e as fontes formais do direito penal. Então, primeiro, as fontes materiais, também conhecidas como substanciais ou de produção. Quando a gente pensa nessa ideia de fonte material, a gente tem que ter a noção que estamos tratando de qual órgão, qual ente é responsável por criar, elaborar, legislar sobre direito penal no Brasil. E a Constituição Federal, pois vocês abram aí, em seu artigo 22, inciso 1º, diz que compete à União legislar sobre direito penal e outros direitos que tem lá, direito processual e por aí vai. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Que as leis que tratam de direito penal no país são leis federais, tá? Então, o Código Penal é uma lei federal. A lei de drogas é uma lei federal, porque é editada pela União. E olha só, em regra, estados-membros, como Mato Grosso, não podem legislar sobre direito penal. Sob pena, inclusive, desta lei ser tratada como inconstitucional. Aqui a gente coloca que, excepcionalmente, nos termos do artigo 22, parágrafo único da Constituição, admite-se que uma lei complementar, né, trate de matérias de direito penal, desde que aquele assunto seja específico daquele Estado. Daquele Estado membro. Mas eu confesso a vocês que desconheço nos últimos anos alguma lei estadual versando sobre direito penal. Em outras palavras, alguma lei estadual tratando de algo que é crime só naquele Estado. É muito difícil isso acontecer, e às vezes que acontecem, eles pecam, né, o Estado, quando vai editar uma lei nesse sentido, nessa questão de ser um interesse exclusivo daquele Estado. Eu sei de um exemplo, de uma situação que nem envolve o direito penal, mas envolve algo que é irmão a ele, que é o direito processual penal, que envolve as audiências por videoconferência.
O direito processual penal, assim como o direito penal, tem que ser lei federal. Aí, por volta de 2010, 2011, é algo que eu lembro bastante, porque um amigo meu, inclusive, fez um trabalho de conclusão de curso sobre isso. O Estado de São Paulo editou uma lei tratando de videoconferência para presos, né, para não precisar ficar tirando o preso da cadeia, sabe? Para participar da audiência. Eles editaram uma lei estadual estabelecendo que iriam construir lá no estabelecimento prisional uma sala para o preso participar da audiência de lá, por videoconferência. Beleza. Olha que evolução no estado de São Paulo, tá de parabéns, evita o transporte do preso até o estabelecimento prisional. Beleza. Acontece que o Código de Processo Penal já exigia isso. Estabelecia que a regra é que a audiência, quando o sujeito está preso, ocorresse dentro do estabelecimento prisional. E se ele não pudesse ser transferido até o fórum, que a audiência acontecesse por videoconferência, ele participando lá do fórum, lá do estabelecimento prisional. E é interessante que, fazendo com que o Código de Processo Penal estabelecesse, a Lei Estadual de São Paulo veio estabelecendo certinho como que era, quem que seria o responsável pelo pagamento dessas custas, estabeleceu certinho como que seria o modus operandi dessa audiência por videoconferência do presídio. Na época foi, repito, uma evolução, mas o que aconteceu? Todas as audiências por videoconferência que o Estado de São Paulo fez nessa época, alguns meses depois, foi consideradas nulas, foram anuladas. Por quê? Foi provocado o STF, e o STF declarou essa lei estadual de São Paulo inconstitucional. Por quê? Pelo que vocês estão lendo aí. Versa-se sobre assunto de interesse federal. A videoconferência deve acontecer só no estado de São Paulo? Não. No Código de Processo Penal estabelece que é uma lei federal que deve tratar sobre o assunto. Então, é um interesse nacional federal. Então, não tem como o Estado de São Paulo passar à frente e versar sobre assunto exclusivamente para o Estado de São Paulo. Então, percebam que, por mais que um Estado membro tenha um interesse legítimo de querer fazer com que as coisas aconteçam, por muitas vezes ele se esbarra na própria Constituição Federal, que exige que direito penal, e aqui falando no exemplo que eu dei, direito processual penal, sejam legislados por meio de lei federal. Então, lembrem disso. Todo o exemplo que eu dei foi para vocês sempre lembrarem que, em regra, não pode uma lei estadual aqui do Mato Grosso, começar a estabelecer crimes e penas. Não. Isso tem que ser feito por meio de uma lei federal. Beleza? Depois, quando terminar essa parte de fontes, eu abro de novo para perguntar quem tiver alguma curiosidade sobre esse assunto. Então, além das fontes materiais, que são o órgão encarregado de elaborar o direito penal, então a gente viu que cabe à União, as fontes formais. O que são as fontes formais? Então, existem fontes materiais e fontes formais. As fontes formais, ou de conhecimento, são as formas pelas quais o direito penal é revelado. O que eu quero dizer aqui como revelado? É como ele se apresenta para a gente, tá? Essas fontes formais do direito penal se subdividem em fontes imediatas, primárias, também conhecidas, imediatas, secundárias. Gente, existe uma divergência doutrinária a respeito dessa divisão, tá? Então, vocês podem encontrar doutrinadores fazendo essas divisões de uma forma diferente da que eu vou expor. Essa divisão que eu estou expondo é a divisão do Kleber Masson. E não se preocupem se encontrarem algo diferente, porque essa ideia de fontes em direito penal varia muito, tá? E, sinceramente, essa divergência, repito, em minha opinião, não tem aplicabilidade prática alguma. Não tem aplicabilidade prática alguma. Mas vamos lá. Qual que é a fonte imediata do direito penal? É a própria lei. É a lei, pois é ela
que disciplina o que é crime e estabelece quais são as suas respectivas penas, né? A Constituição Federal, nesse artigo 5º, que a gente vai estudar, inciso 34, lá no princípio da legalidade, estabelece exatamente isso, que cabe à lei disciplinar o que são crimes e penas. É o princípio da legalidade que a gente vai estudar lá no nosso 3º ou 4º encontro. Então, a fonte imediata, primária do direito penal, como ele se mostra à sociedade, é por meio de uma lei, que estabelece lá o que é crime e a pena daquele crime. As fontes formais imediatas ou secundárias, que, repito, existe uma divergência doutrinária, porque alguns doutrinadores entendem que a Constituição Federal, por exemplo, é imediata e não mediata, elas são responsáveis por auxiliar na aplicação prática do direito penal. Então, quais são as fontes formais imediatas, segundo a doutrina que eu anotei aqui? Constituição Federal. Por que ela é tida como mediata, segundo o Kleber Masson? Porque ela não estabelece, você não vai ver na Constituição Federal crimes e penas, né? Tal conduta é crime e tal conduta tem a seguinte pena. Não, isso daí vai estar na lei, né? Mas, embora não estabeleça o que é crime e o que é pena, ela contém vários dispositivos que tratam sobre direito penal. Um exemplo é o artigo 5º XLV 2 pauzinhos, também conhecido como 47 da Constituição Federal. Por que esse é um artigo que versa sobre direito penal? Porque é um artigo da Constituição Federal, e quem tiver Constituição Federal pode conferir, que veda penas perpétuas, que veda pena de tortura. Então, é algo que envolve o direito penal. Mas não, repito, não estabelece o que é crime e também não estabelece a pena daquele crime. Isso está somente em lei. Outra fonte formal secundária ou mediata, jurisprudência. Vocês já ouviram falar muito disso lá em Teoria do Direito, tenho certeza. O que é a jurisprudência? É o conjunto de decisões reiteradas do Poder Judiciário no mesmo sentido. Então, conjunto de decisões reiteradas que significa no mesmo caminho, sobre o mesmo assunto, né, no mesmo sentido. Nós estamos num momento no país onde a jurisprudência do STF é muito invocada para tratar sobre determinados temas. Então, hoje, quando a gente vai peticionar, como, por exemplo, um advogado vai apresentar um pedido de habeas corpus, mais do que a lei, falo sério, a lei a gente vê que é a fonte formal e imediata, mas mais do que a lei, por muitas vezes o juiz que vai ver a sua petição, ele analisa a jurisprudência que você citou, entendeu? Aqueles julgados que você diz, o entendimento do tribunal é esse. Tá? Então, jurisprudência é isso, o conjunto de decisões reiteradas do Poder Judiciário no mesmo sentido. Exemplo, atualmente a jurisprudência do STF, depois de algumas divergências, tem encaminhado no sentido que a presunção de inocência é aplicada até o trânsito em julgado. Final do ano passado, isso foi, entre aspas, restabelecido, porque tinham mudado o entendimento antes, né? Então, a jurisprudência do STF caminha nesse sentido, beleza? Outra fonte formal secundária ou imediata, tratados internacionais sobre direitos humanos. Tratados internacionais que versam sobre direitos humanos também é uma fonte formal secundária e um grande exemplo de tratado internacional neste sentido é a Convenção Americana de Direitos Humanos, gente, também conhecido como Pacto de San José da Costa Rica. Peço a vocês que baixem este tratado internacional no computador de vocês e deixem ele lá, porque a gente vai usar muito ele. É um tratado muito importante que versa sobre assuntos de direito penal, versa sobre assuntos de direito processual. Para vocês verem, antes da lei anticrime, que é uma lei que a gente vai falar muito ao longo do nosso curso, a audiência de custódia, que é aquela audiência no qual o preso tem que se apresentar logo após a prisão, em 24 horas ao juiz, não tinha previsão na legislação brasileira. A única previsão que tinha
era na Convenção Americana de Direitos Humanos. E o Brasil é signatário dessa Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, por ser signatário dela, por ter assinado esse tratado, tinha que respeitar. Então, é importantíssima essa Convenção Americana de Direitos Humanos. E quando a gente fala em tratados internacionais, creio que vocês estudaram isso em Direito Constitucional 1. Se não estudaram, vão estudar em Direito Constitucional 2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, um tratado internacional que versa sobre esse assunto, direitos humanos, ele pode entrar no nosso país com 2 status diferentes, né? Um status constitucional, quando ele é ratificado, ou seja, ele é aceito, confirmado no país por meio, da mesma forma que uma emenda constitucional é admitida, ou seja, em 2 turnos, nas 2 casas, ou seja, no Senado e na Câmara, e por 3/5 dos membros. Então, quando um tratado é admitido no país com o status de emenda, ele é tratado como se uma emenda constitucional fosse. O tratado tem um status constitucional. Todavia, quando ele é admitido no país com um quórum comum, né, que não é um quórum de emenda, que não envolve os 2 turnos nas 2 casas, envolve um turno em cada uma das casas, o status que esse tratado tem é supralegal, né? Ele está acima das leis, mas abaixo da Constituição. Isso, quando que a gente estuda isso? Estuda em teoria do direito, estuda em Constitucional 1, quando a gente vê aquela pirâmide de Hans Kelsen. Lá, vocês já devem ter estudado aquela pirâmide, e friso o seguinte: a depender do professor, por exemplo, se for um professor de direito internacional, para ele, todo e qualquer tratado de direitos humanos tem status constitucional. Tem um colega meu que é gabaritado em direito internacional, e ele tem essa visão, né, que todo e qualquer tratado sobre direitos humanos tem status constitucional. Mas o que eu percebo é que, doutrinariamente, majoritariamente, o entendimento é esse. O tratado só vai ter status constitucional quando for admitido no país com status de emenda constitucional, que é um status, assim, digamos, com uma admissão mais rígida por parte do nosso ordenamento. Outra fonte de direito que a doutrina apresenta são os costumes, tá? Uma fonte secundária do direito penal. O que é um costume, gente? É uma conduta praticada de modo geral, constante e uniforme, com a consciência de sua obrigatoriedade. Então, toda vez que a gente passar por uma conduta que todos acreditam que é obrigatória, todos naquela coletividade respeitam, ela é tida como um costume. Essa ideia de costume, vocês têm que ter noção que costume não cria ou estabelece penas no país. A gente tem um princípio da legalidade que deve ser respeitado. Então, na ausência de lei, costume não pode criar ou culminar pena. É proibido, então, o que a gente chama de costume incriminador. Da mesma forma, não se pode um costume abolicionista, ou seja, costume não revoga um crime. Enquanto não chegar uma outra lei revogando aquele crime, aquela lei tem plena eficácia, aquela norma penal tem plena eficácia. Então, a gente vai falar muito sobre essa ideia, em princípio, da legalidade, mas é só lei que cria crime e só lei que revoga um crime. Por mais que a sociedade acredite que aquilo não é mais crime, é costume desrespeitar isso, se não foi lei que aboliu, não podemos falar, e se foi costume, não podemos falar que aquela lei não se aplica mais. Então, para que serve o costume no que tange ao direito penal? Né? Costume que é tratado como fonte do direito em vários ramos do direito. O costume ele pode ser, no direito penal, pode ter um caráter interpretativo. Tá? O que é esse costume interpretativo?
é o que a doutrina chama de costume secundum legem, que vem a ser um costume utilizado, o costume vem a ser utilizado, melhor dizendo, para interpretar conceitos vagos. Então, eu trago um exemplo aqui, que é o crime de furto, em seu parágrafo 1º. Lá no crime de furto, em seu parágrafo 1º do Código Penal, diz que o crime é agravado se acontecer durante o repouso noturno. Ponto. Poxa vida, mas é isso que a doutrina discute. O que é repouso noturno é um conceito vago. Será que a ideia de repouso noturno é a mesma em São Paulo, capital, e numa chácara no município de Glória do Oeste? Né? Então, em razão de conceitos vagos, como o conceito de repouso noturno, admite-se o costume interpretativo para que, ao aplicar a norma, ao aplicar a lei, o juiz perceba, por exemplo, que em determinado município é costume que o repouso noturno comece às 5 horas da tarde. Todavia, em outro município, como São Paulo, é costume que o repouso noturno se inicie 8 horas da noite. Estou só divagando aqui, gente. Mas qual que seria a importância disso no direito penal? Imagina num caso em que o Ministério Público, o titular da ação penal pública, oferece a denúncia contra o sujeito que praticou um furto e o sujeito praticou um furto de gado, sei lá, nessa chácara em Glória do Oeste. E o Ministério Público alega, com base nas provas que foram colhidas, que deve ser agravada a pena do sujeito porque ele praticou o crime durante o repouso noturno, às 5h30 da tarde. Aí a defesa do outro lado fala, não, mas isso daí não é repouso noturno, não pode ser agravado, não. Aí o Ministério Público vem e mostra, excelência, é costume, é uma prática geral em Glória do Oeste, principalmente na zona rural, que às 5 horas as pessoas já se recolham à sua residência, porque elas acordam muito cedo no outro dia. Eis, então, o costume interpretativo para ser aplicado a depender do caso concreto. Beleza? Essa ideia de costume, então lembrem isso. Costume não cria normas penais e não extingue crimes, mas pode ser utilizado de modo interpretativo. Alguns autores, uma observação final, ainda citam a doutrina e os princípios gerais do direito como fontes formais secundárias. Então, além dessas fontes que eu citei, alguns citam a própria doutrina, que é quem, gente, a doutrina? Vocês sabem, são os estudiosos do direito, né? As obras jurídicas. E os princípios gerais do direito. O que são os princípios gerais do direito, gente? São princípios que são aplicados a todos e qualquer ramos do direito. Né? Vocês verem que eu coloquei em observação, porque eu acredito que não tem muita aplicabilidade no direito penal, não. Mas quais seriam um exemplo de um princípio geral do direito? Ninguém pode valer da sua própria torpeza. É um exemplo de princípio geral do direito. A gente costuma ver esses princípios gerais do direito lá em Teoria do Direito 1. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre fontes do direito penal? Professor, referente a... Quem é? Leandro. Ô, Leandro, falei. Referente à interpretação aí dos costumes. Geralmente, há costumes que as pessoas trabalham de dia e reposam à noite. Mas em um caso que a pessoa é guarda, ela trabalha de noite e reposa de dia, no julgamento, leva-se em consideração isso? Pode levar. Então, essa ideia de repouso noturno em relação a esta pessoa seria, na verdade, um repouso diurno, né? Mas, repito, isso que é importante que vocês tenham em mente. E a gente vai falar muito disso. São casos que tem que ser, principalmente o costume, envolve a avaliação a depender do caso concreto. Tá? Então, pode acontecer sim.
Beleza? Mais alguém? Então, para finalizar, gente, eu coloco aqui como item 4 o Código Penal Brasileiro, né? O Código Penal Brasileiro, de fato, vai ser a lei que a gente vai mais aprofundar-se aí ao longo do nosso semestre. E, logicamente, já na próxima aula, a gente já vai começar a ler alguns artigos. Ele possui uma parte geral, que vai do artigo 1º ao 120, e uma parte especial, que vai do 121 a 361. Como que funciona essa parte geral e a parte especial? A parte geral apresenta noções gerais sobre conceitos de crime, causas que excluem a prática do crime, como legítima defesa, estado de necessidade, trata sobre a tentativa, trata sobre a dosimetria da pena, o que o juiz vai avaliar quando uma pena for aplicada. Isso que é a parte geral do direito penal. E o nosso estudo é Direito Penal 1, parte geral. A próxima disciplina de Direito Penal é Direito Penal 2, parte geral. Então, os 2 primeiros anos, entre aspas, ou os 2 primeiros direitos penais que vocês estudam, envolvem essa parte geral. Tá? Logicamente que, até para facilitar a compreensão, a gente sempre vai citando exemplos de crimes. Mas os estudos de crime, quando que eu vou estudar o homicídio? Quando que eu vou estudar o roubo, o furto? É a partir do Direito Penal 3, tá? Que aí vocês podem ver lá no projeto pedagógico do curso, Direito Penal 3, parte especial. Direito Penal 4, parte especial. E por aí vai. A ideia inicial, e para mim, sinceramente, é a mais importante, é essa abordagem geral. Que nada adianta você saber o que é um homicídio sem antes entender o que é um crime, né? Vocês vão perceber de que como as coisas vão abrindo em nossas mentes para a gente começar a compreender em que momento eu posso alegar uma legítima defesa, em que momento eu posso alegar que aquele meu cliente é inimputável, não pode ser aplicado a ele uma sanção penal, porque ele não tinha discernimento do que ele estava fazendo. Então, é entender que o crime que o crime, a partir de agora, não pode ser tratado como vocês como uma situação horrível, horripilante, não. A partir de agora, o crime tem que ser tratado como vocês como um objeto de estudo, tá? A partir de agora, o crime deve ser tratado para vocês como objeto de estudo, porque é horrível a prática de crimes, eu sei, mas é gostoso estudar sobre isso, e é importante vocês terem conhecimento jurídico sobre isso para fundamentar a opinião de vocês sobre determinados assuntos, tá? Fazer uma visão de leigo em ciências criminais e direito penal vai começar a morrer a partir de agora. Beleza, gente? No mais é isso. Vou interromper o compartilhamento. Agradeço a quem está na sala e pode participar ao vivo. E quem tiver algum questionamento, alguma dúvida, pode permanecer na sala. E peço o seguinte, tem um arquivo em PDF lá no CIGA, no tópico 1, chamado Interpretação e Integração da Lei Penal. Leiam ele. Se quiserem ler algum manual de direito penal para dar uma reforçada naquele assunto, e tragam as dúvidas para a próxima aula. Valeu, obrigado. Vou continuar aí na sala.